quando você vai parar de ser Maria vai com as outras? Sabe uma coisa que eu venho observando já há um tempo e que é uma situação lamentável? É uma pessoa que não tem opinião própria. E eu senti a necessidade de falar sobre isso aqui. E quando uma pessoa é assim, além de ser uma presa fácil de manipulação, e essa pessoa sempre vai concordar ou querer agradar todo mundo, e em algumas situações piores, como é na questão política, será ainda mais difícil. E por que é uma situação difícil no que diz respeito a questões políticas? Eu particularmente acompanho bastante o cenário político e gosto de ver como anda o pensamento de algumas pessoas em determinados assuntos. Falo de algumas pessoas porque é impossível ler todos os comentários, mas é bastante perceptível e preocupante como há pessoas que, para votar em alguém, por exemplo, necessita que algum influencer, por exemplo, fale: vote em fulano ou vote em cicrano. Eu espero que vocês em algum momento se deparem com esse vídeo. E isso não é uma realidade apenas da internet. Isso existe muito próximo de nós. Eu sou uma pessoa que aprendeu a enxergar a realidade do mundo. Então, não espere que todo mundo venha querer sair dessa bolha e acompanhar qualquer um. Seja por medo de rejeição, seja lá pelo que for. Mas não espere que todos venham ter um posicionamento crítico no que tange a assuntos importantes. Assuntos como esse é para aquelas pessoas que vêm se descobrindo e não quer mais ser uma pessoa levada sem uma opinião própria. Por que eu me referi nesse assunto na questão política? Porque é algo que não envolve apenas o individual. Infelizmente é o coletivo. Então, a massa controlada prejudica muito mais aqueles que pensam por si próprio. Eu falo isso porque eu já estive no outro lado, então realmente a gente não consegue enxergar o que está tão claro à nossa frente. E olhe que eu sempre fui de questionar, porém eu só estava no lado errado. Mas tenho certeza que o meu lado questionador acabou me ajudando muito e se tornou até mais fácil para essa mudança. Ressaltando aqui que isso não só vale para as questões políticas, isso vale para qualquer situação onde se está relacionado a pessoas. Então, se você quer mudar isso em você, o primeiro passo que você deve fazer é questione o máximo que você puder. Claro, sem ser aquela pessoa chata. Tudo é uma questão de equilíbrio. Busque várias perspectivas, como por exemplo, leituras, leia sobre vários assuntos, escute pessoas com opiniões diferentes, porque assim você terá argumentos necessários para uma eventual tomada de decisão. Desenvolva o hábito de pesquisar antes de aceitar algo como verdadeiro. E isso aqui é o problema de muitas pessoas. Pesquise em fontes confiáveis e faça uma investigação sobre o assunto. Compare diferentes pontos de vista e verifique fatos. Reconheça seus vieses. Todos nós temos vieses, mas reconhecê-los
é o primeiro passo para superá-los. E isso inclui reconhecer como as emoções ou experiências passadas podem afetar seus julgamentos. Muitas pessoas estão presas em um mundo medíocre justamente porque vivem presas a experiências passadas. Então, é necessário que você se abra e enxergue dentro do seu eu que você tem essas limitações e que precisa mudá-las. Pratique a autocorreção. O que isso quer dizer? Que você deve estar sempre disposto a mudar de ideia quando novas informações ou argumentos melhores aparecerem. O pensamento crítico requer flexibilidade e humildade para reconhecer os erros. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso de mim, porque eu mudo de ideia. Para mim isso é algo muito positivo. É muito medíocre você passar décadas acreditando, na verdade sabotando a sua própria mente como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então, como base naquilo que você está pesquisando, você mudar de ideia é algo positivo, a não ser que seja algo ruim. Tome decisões informadas. Antes de tomar qualquer decisão, especialmente sobre assuntos importantes, busque entender todas as implicações. Não se baseie em reações impulsivas ou emocionais. O nosso corpo é total equilíbrio quando a gente sabe lidar com ele. Então, tem hora de usar a emoção, assim como tem hora de usar a razão.